minhas irmãs. Mais uma vez, quem fala com vocês é o pastor Erivaldo da Igreja Caminho da Salvação. Eu queria passar para deixar uma mensagem de Deus, uma mensagem de Deus para você, para a sua casa, para toda a sua família, nesta noite de sábado. Uma palavra poderosamente rica e muito rica esta palavra. Deus, Ele sempre foi, sempre vai ser e sempre vai continuar sendo Deus. Verdadeiro, poderoso, grande, majestoso e um Deus que verdadeiramente agindo, ninguém poderá impedir. Eu quero deixar uma palavra de Deus, uma palavra de Deus para o seu coração. Que esta palavra você venha parar, venha refletir, esta palavra, observar o que Deus falará através dos meus lábios, da minha vida, pela misericórdia dEle, pela graça, ainda que eu não seja digno, não seja merecedor, nunca fui e nunca serei digno verdadeiramente de nada, porque Deus é misericordioso, é a misericórdia de Deus que tem estado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu queria deixar uma mensagem de Deus onde se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 3, no versículo 11 e versículo 12. E essa mensagem é para você observar bem na geração que hoje nós estamos, a geração que hoje eu e você está enfrentando e passando, e eu tenho visto muitas pessoas verdadeiramente dando ouvido, dando crédito a muitas pessoas, Pessoas que muitas vezes estão sem noção. É o que eu e você muitas vezes tem de vigiar, Aonde observe isso aqui, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultamos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei, de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Observe isso. O rei Josafá fez uma pergunta no meio de tantos homens, tantos profetas, no meio de tantas pessoas. Ele disse bem claro, ele fez uma pergunta: porém, Josafá, não há aqui, no meio de tantas pessoas, no meio de tantos homens, Josafá, ele perguntou: não há aqui nenhum profeta e que possamos consultar ao Senhor por ele? Disseram a Eliseu, um dos servos disse a Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. Observe bem isso. Está Eliseu, filho de Safate. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Ele disse: aqui tem um homem chamado Eliseu. Esse homem, ele botava água na mão do profeta Elias. Imagine, um dos maiores profetas que teve nesta época. Ele disse que ali tinha um homem que serviu Elias, que andava com Elias, que era companheiro de Elias. Imagine que ele falou para o rei que ali tinha um homem que andou junto do maior profeta que obteve naquele tempo. Um homem que andava com Eliseu. Mas ainda ele falando que havia um homem que andou com um dos maiores profetas daquela época, o rei. Olha o que o rei disse:
Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Quer dizer, ainda falando que ele andou com um profeta, um dos profetas mesmo, grande profeta Elias, o rei perguntou, ainda está com ele a palavra do Senhor? Quer dizer, o fato de aquele servo dizer que Eliseu andava com Elias, ainda assim, não levou o rei a logo acreditar. O rei disse, ele pode até ter andado com Elias, mas o importante, o principal que o rei queria saber é se estava com ele a palavra de Deus. Se estava. O rei, ele não se importou muito pelo aquele servo dizer que Eliseu andou com Elias, botava água na mão de Elias. O que o rei se preocupou é se estava com Eliseu a palavra de Deus. Porque o fato de a pessoa andar com o homem de Deus, o fato de a pessoa estar com o homem de Deus, não quer dizer que esta pessoa está a palavra de Deus com esta pessoa. Porque, se você for ver, ele perguntou, está com ele a palavra de Deus? Ainda sabendo que Eliseu andou com Elias. Aí se você for ver o caso de Eliseu com Geazi, quando Geazi e Eliseu lá falou sobre Naamã, vá, se joga no Rio Jordão, seja curado, a Bíblia diz que quando Naamã veio curado, que Eliseu liberou ele, demorou um pouquinho, Geazi foi atrás e mentiu, disse o que? Não, meu senhor, chegou um dos profetas lá, e o meu senhor mandou buscar isso, quer dizer, sem Eliseu mandar, Geazi foi lá e mentiu, quer dizer, isso você vai ver que Eliseu, ele guardou o coração, Eliseu obedeceu, viveu aquilo que ele aprendeu através de Elias, mas Geazi, ele não viveu o que ele aprendeu através de Eliseu, que quer dizer, não estava com Geazi a palavra de Deus, não estava, porque ele foi atrás de Naamã, mentiu, né, para pegar as coisas materialmente, quer dizer, então Eliseu conseguiu guardar o que Elias ensinou, mas Geazi não conseguiu guardar o que Eliseu ensinou a ele. E hoje é assim, você tem que saber se a palavra de Deus, o ato de a pessoa andar com o homem de Deus, com a mulher de Deus, não é dizer que a palavra está com ele, você tem que saber se a palavra que está com essa pessoa é de Deus. Você tem que saber se as pessoas que estão na internet, Facebook, Instagram, você tem que saber se essas pessoas, o que sai dele, o que sai dela, vem de Deus. Porque muitas vezes você está olhando pelo título, pelo nome, e muitas vezes não é Deus. Porque hoje em dia as pessoas estão empolgadas, muito empolgadas, mas a Bíblia diz que no final dos tempos surgirão muitos. Então você tem que entender e saber se a palavra é de Deus. É de Deus porque me agrada. Porque te agrada é de Deus. Porque a palavra de bênção, de vitória, porque a palavra que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que chegou a hora, que chegou o dia, aí vem de Deus. Porventura daria a Deus algo sem antes pedir para que nós venhamos consertar? Porventura Deus faria algo sem antes pedir para você se consertar, se arrepender, se converter? Se você for ver lá em Crônica, né, 7:13, Deus vai dizer o que? Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e ele diz, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, irmão. Quer dizer, muitos estão empolgados porque as pessoas só querem ouvir, entre aspas, nem todos, só palavra que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Então você tem que entender que Deus não dará nada sem antes Deus o quê? Pedir para que você se conserte, se arrependa. Deus não vai Deus vai pegar qualquer um e vai sair dando, sem mandar consertar, sem mandar a pessoa se arrepender, sem mandar a pessoa se endireitar. Não. Então hoje nós estamos numa geração que o que mais alegra, entre aspas, nem todos, é a palavra que Deus vai dar e que Deus vai fazer. Não que Deus não faça. Não que Deus não faça, Deus faz.
Mas Deus faz conforme você anda nos passos dele, no caminho dele, conforme a vontade dele. Então você tem de entender se esta palavra que tem te agradado muito o seu coração, que Deus vai fazer, que Deus mandou dizer, que Deus disse que é esse ano, que Deus disse aquilo. Ainda que seja este ano, ainda que seja esse mês, esse dia, mas Deus também vai pedir para você aquilo que você tem feito, que não tem convencido a Ele, não tem agradado a Ele, é notório. É notório que Deus vai trazer para que você se arrependa, se conserte e faça a vontade dEle. Então imagine que o rei, sabendo ele que Eliseu colocou a água na mão de Elias, mesmo assim ele disse, está com ele a palavra do Senhor? Está com ele? O rei queria saber isso. Não importa que ele andou com o maior profeta desta nação, quer saber se ele aprendeu a viver como o profeta viveu. É isso que Deus quer. Ainda que você esteja junto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, será que você tem aprendido como ele aprendeu? Como ela aprendeu? Ou você só tem andado, tem vivido, mas não tem aprendido? Isso é a principal coisa. Andar, muitos têm andado, mas aprender, nem todos aprendem. Então, observe, veja, analise as palavras que vocês têm escutado, que você tem deixado entrar no coração, porque Deus diz que de tudo que se guarda, guarda o coração, porque dele é a fonte da água viva. Esta é a mensagem de Deus para mim e você. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Não esquecendo, estamos aqui na igreja Caminho da Salvação, cidade de Pojuca, rua Valdelino Nogueira, próxima à Ponte do Podar. Amanhã, neste domingo, às 8 horas da manhã e às 19, nós estamos com o domingo da família na presença de Deus. Domingo da família na presença de Deus, com a oração do Deus proverá. A terça-feira com a oração do livramento, a quinta-feira da busca do Espírito Santo e também a quinta-feira da oração da proteção pela nossa família. Deus abençoe, não esquecendo, nos ajude no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, compartilhe para 5, para 6, para 7, compartilhe essa mensagem e o Senhor te honrará. Deus abençoe em nome de Jesus.